Hello guys, how are you doing? Galera, hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto que muita gente me pede, que é sobre as matérias nos Estados Unidos, o que realmente você aprende lá, como é que funciona o high school nos Estados Unidos, não é mesmo? Guys, pra quem não sabe, o high school nos Estados Unidos é muito diferente do Brasil. No Brasil a gente tem uma grade curricular, né? A gente chama que todo mundo vai ter matemática, todo mundo no primeiro ano do ensino médio vai aprender a mesma coisa, no segundo ano do ensino médio vai aprender a mesma coisa e tudo mais. Então, se você conversar com um amigo de outra escola, sendo escola pública, tá, guys? Se você conversar com um amigo de outra escola pública que também tá no segundo ano, ele também vai estar aprendendo a mesma coisa que você tá aprendendo em história, matemática, enfim. Já nos Estados Unidos, isso é totalmente diferente. E isso é muito legal porque você tem a oportunidade de estudar com pessoas até mesmo de outras salas. Então, com gente do terceiro, do primeiro, do segundo ano, de todos os anos. Por quê? Nos Estados Unidos é como se fosse faculdade. No final do ensino médio, você só precisa completar os créditos. Então, por exemplo, você precisa ter 10 créditos em inglês. Cada matéria que você for pegando durante os anos que você estuda tem uma quantia de crédito. Vamos pegar o exemplo de matemática. Matemática você precisa fechar no final do seu ensino médio 10 créditos de matemática. Quando você pega a matéria cálculo tem tipo 5 créditos. Então ela é muito alta, ao contrário da matemática básica, que às vezes pode ter 3 créditos. Se uma tem 5 créditos, quer dizer que você fazendo 2 cálculos, né? 2 anos de cálculo, você vai conseguir fechar e no seu terceiro ano você não vai precisar fazer matemática, porque você já fez matemática nos 2 primeiros anos do seu ensino médio. Relembrando também, guys, que lá o ensino médio é contado como 4 anos. Você acaba se formando ali no mesmo tempo, porque aqui a gente tem o 9º ano. Então, o ensino fundamental vai até o 9º, lá vai até o 8º, e aí eles adicionam um ano no ensino médio. Então, são 4 anos, tá? Curiosidade aí à parte pra vocês entenderem. Então, você no primeiro ano vai estar estudando ali, você estuda no primeiro, no segundo, no terceiro matemática, e aí no seu terceiro ano do ensino médio, você não precisa mais estudar matemática, porque você já fechou os 10 créditos nos 3 primeiros anos da escola. Isso acontece com todas as matérias. E aí é que começa a parte legal dos Estados Unidos e essa parte legal de matérias. Por quê? Quando você vai estudar matemática, existem milhões de tipos de matemática. Existe cálculo, existe estatística, existe, enfim, milhões. Quando você vai estudar ciência, existe biologia, existe ciência para medicina. Guys, vocês acreditam que em ciências vocês conseguem aprender astronomia lá? Então, aprender sobre os astros, sobre tudo mais. Então, a aula de ciências, né, você precisa fechar também 10 créditos. Eu tô supondo aqui que sejam 10, tá? Cada matéria tem um número específico. Mas se você precisa fechar 10 créditos até o final do seu ensino médio, você pode fazer astrologia, você pode fazer biologia para medicina. Vocês acreditam que tem zoologia? Então, vocês podem fazer um estudo só dos animais. Então, biologia para medicina, astronomia e zoologia. Imagine que diferente você estudar essas matérias. E aí vem a parte mais louca de todas, que eu acho muito doideira e gosto muito, que é quando as matérias começam a se juntar. Então, pra você economizar mais tempo ainda, o que você pode fazer? Como é que eu vou me explicar isso? Existem algumas aulas que valem de crédito para 2 matérias. Como, por exemplo, existia uma matéria na escola que eu estudava que se chamava Holocausto. Só que quando você estudava Holocausto nessa matéria, ela tinha muitos livros, era muita leitura. Então, o que acontecia? Quando você pegava a matéria Holocausto, você pegava crédito tanto para inglês, por causa da literatura, quanto para história. Então, aquele famoso ditado, você mata 2 leões com uma facada só, né? Então, você pode já fazer a história e o inglês ao mesmo tempo, e aí você tem 2 matérias que são obrigatórias você fazer em uma aula. Então, isso é incrível, guys, e existem vários tipos. Outro exemplo também é o inglês. Eu achava muito legal porque existem vários tipos de inglês. O inglês básico, o inglês para literatura. Eu, por exemplo, fiz no meu segundo ano lá uma matéria que se chamava Public Speaking, que é falar em público. E aí essa matéria contava realmente pontos pro meu inglês. Então, ao invés de eu fazer um inglês chato, que é sentar lá, aprender a gramática e tudo mais, eu fiz o Public Speaking, que era ir lá na frente, treinar, falar o public realmente e treinar o inglês. Então, isso é muito legal, guys, que vocês podem estar treinando várias habilidades em aulas diferentes e com matérias que são chatas, né? Então, eu acho que os Estados Unidos, ele realmente proporciona essa experiência muito grande
grandiosa, onde você consegue experimentar matérias, você consegue ver um mundo fora do que realmente é aquela coisa tradicional. Por isso que existe aquela zoeira, né? Ai, os americanos não sabem como que é a geografia do mundo. Os estadunidenses não sabem sobre geografia mundial. Can you name 5 big countries? Brasil? Não sei. Isso é verdade, guys, porque eles não são obrigatórios a ter geografia. Então, muitos deles não estudam geografia, porque eles podem escolher entre geografia ou história. Pra quem não sabe, geografia e história é um estudo social, né? É considerado um estudo social. Então, quando alguns deles preferem estudar história do que estudar realmente a geografia. Então, por isso que muitas vezes eles não sabem, eles não têm noção onde que fica e tudo mais. Porque realmente eles podem escolher o que eles preferem. Tá certo ou tá errado? Depende de cada um. Cada um aí tem um ponto de vista, né? Eu concordo que até o 8º ano eu acho necessária essa base pra gente poder entender como é que funciona o mundo, como é que funcionam as coisas. Mas quando eu fui pra lá no ensino médio, eu percebi que as pessoas lá são bem mais, que nem a gente fala, o nível de, não de inteligência, que eu acho que seria muito ruim falar isso, né? Mas elas são um pouquinho mais baixo mesmo, de tipo, como elas não têm acesso a um monte de conteúdo, que nem é no Brasil, eles tacam conteúdo e matéria na gente, eles realmente, aquelas matérias, poucas matérias que eles têm, eles aprendem muito bem. Pode ser que eles não saibam todos os conteúdos, todas as matérias do mundo, mas as poucas que eles sabem muito bem. Eles são muito estudiosos e se dedicam demais para aquilo. Então acho que essa é uma grande diferença também do ensino médio nos Estados Unidos pro do Brasil, porque realmente eles têm esse negócio de ensinar, de ficar 3 semanas aprendendo, por exemplo, matemática, guys. Eu fiquei 6 meses estudando a mesma coisa, que era Bhaskara. Eu cheguei lá, né, tive que estudar Bhaskara porque eu tava no primeiro ano. 6 meses só vendo isso, treinando e 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 vendo isso, treinando. Não é aquele negócio de, vamos ver Bhaskara, agora a gente vai ver cateto e não sei o que. E de repente você tá com 30 mil conteúdos de matemática num ano e você já não sabe mais nem o que significa. Então eles realmente são muito cuidadosos com isso, muito cuidadosos com os alunos para poder entregar quantidades suficientes para que eles realmente possam aprender. Outra coisa louca do ensino médio dos Estados Unidos que eu acho muito legal falar é que muitas pessoas fazem aula de dirigir durante o ensino médio. Então, pra quem não sabe, você pode começar a dirigir lá a partir dos 15. Só que a partir dos 15 anos, você ainda não dirige sozinho. Você só pode dirigir sozinho a partir dos 16 anos. Com 15 anos, você faz as suas aulas, né, de motorista na escola. Então, como a gente monta a nossa grade horária, chega geralmente no 2º, 3º ano do ensino médio, as pessoas já colocam na grade horária delas a aula de drive license, que é a aula de dirigir. Então, elas não precisam nem sair da escola, elas fazem ali mesmo na escola, volta, tem a aula normal, sai, vai, faz a aula de carro ali fora. Tem um carro que é da própria escola, então isso é muito legal, guys. As pessoas conseguem economizar muito tempo com isso. E aí, pra quem não sabe, a partir dos 16 anos, realmente você pode dirigir. Dos 15 aos 16, só pode dirigir com um adulto acima de 21 anos dentro do carro com você. E aí, com 16 anos, você realmente vai lá tirar a carteira, fazer o teste e dirigir sozinho. Guys, ensino médio dos Estados Unidos é totalmente diferente do Brasil. Por isso que eu falo que eu acho que as pessoas lá, elas têm muito mais oportunidades de realmente ser o que elas quiserem, porque a escola não te prepara pra fazer um Enem. Eu falo que no Brasil a gente entra numa escola pra fazer o Enem, a gente não tem outra visão de vida além de fazer o Enem. Tipo, todas as matérias que o seu professor te ensina é pra você fazer o Enem, é com uma base de, isso aqui vai cair no Enem, isso aqui cai lá no Enem, isso aqui cai lá no vestibular. E, guys, isso não acontece no ensino médio dos Estados Unidos, porque no ensino médio dos Estados Unidos eles realmente querem te ensinar, eles realmente querem que você seja um ser humano feliz. Gente, vocês acreditam que no ensino médio você pode ter aula de música? Eu lembro que lá na minha escola dos Estados Unidos tinha, assim, salas de música mesmo, de orquestra. E aí as pessoas vinham com violinizinho. As pessoas vinham assim com violino, ou vinham com uma flauta, enfim, e aí realmente tinham aula. Geralmente a gente tem ali em média 8 ou no máximo 10 aulas ali, né, no ensino médio dos Estados Unidos, e a pessoa tinha uma dessas aulas, que é tocar um instrumento, né? Então é muito legal que eles realmente ensinam e te ajudam a explorar as suas qualidades, explorar as suas habilidades, e não te colocam numa caixinha, né, e falam assim, siga esse caminho e pronto. Então eu falo que quem tiver a oportunidade de ir para os Estados Unidos, realmente vá, porque é uma experiência incrível e com certeza vai te ajudar muito
muito a escolher seu futuro e você poder saber, assim, que profissão você quer seguir, o que você quer fazer, porque realmente tem várias oportunidades pra você testar isso no ensino médio e não só lá na faculdade, saber como realmente as coisas funcionam. Guys, thank you so much. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar um like, se inscrever aqui no canal, comentar se você gostou do vídeo, se esse vídeo te ajudou e qual informação você achou mais curiosa daqui. Não esqueçam de me seguir no @BruniSEnglish, que eu sempre posto dicas lá pra vocês, tá bom, guys? Thank you so much and bye!